Agora no canal Conectado no Evangelho, Caminho de Sabedoria, onde cada reflexão nos guia a um novo despertar e entendimento para nossa jornada diária. Olá, queridos amigos, eu sou Renata Fabiani e estarei esta semana com vocês no Caminho de Sabedoria. E o tema de hoje é retirado do livro Jardim da Minha Vida, de José Carlo de Luca, capítulo 21, intitulado Reabriremos amanhã. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. Eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Chico Xavier. É importante que cada um procure agir como se fosse técnico de si mesmo, o jardineiro responsável pelo seu próprio jardim. Hoje, muito se fala em coach, palavra inglesa que indica uma atividade de formação pessoal, em que um instrutor ajuda o seu cliente a evoluir em alguma área da sua vida. Precisamos ser o primeiro e eterno coach de nós mesmos, ainda que em algum momento da vida precisemos de ajuda externa. Quem estará conosco por toda a eternidade somos nós mesmos. Quem poderá nos conhecer melhor do que nós mesmos? Quem poderá saber melhor das nossas reais necessidades e carências? Quem dorme e acorda conosco? Quem vê as nossas lágrimas mais secretas? Quem, mais do que nós, vive os nossos sonhos e pesadelos? Quem estará mais próximo de nossa alma no momento em que ela tiver que partir deste mundo? Por mais que alguém nos tente ajudar, nenhum auxílio externo se tornará eficaz se não contar com o nosso sim. Mas este apoio que devemos a nós mesmos, esta força que nos levanta nos momentos difíceis, tem que deixar o eu ferido de lado. Alerta Chico Xavier. Ser coach de si mesmo não significa alimentar a vítima que se sente machucada por algum comportamento alheio. Ao contrário, isso nos estimula a cicatrizar rapidamente nossas feridas com a pomada da humildade. Sabemos o que somos e o que não somos. Se alguém nos fere ao dizer coisas que não sou e não faço, somente sofrerei se eu der o poder a quem fala em verdades ao meu respeito. Neste caso, não sofro pelo que a pessoa me disse, mas pelo crédito que dei a ela. Se estivermos caídos no chão por algum fracasso, o coach não nos chamará de fracassados, apenas nos pedirá para levantar do chão, aprender com os nossos erros e tentar outra vez. Todas as vezes em que tentarmos responsabilizar alguém por algo desagradável que nos acontece, o coach não nos dará um tapinha nas costas dizendo: é isso mesmo, culpe-se mesmo, as pessoas estão querendo prejudicá-lo, reclame, elas não estão nem aí para você. Neste momento, o coach vai nos lembrar de uma pergunta feita por Freud: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E mesmo quando a responsabilidade puder ser atribuída a terceiros, o coach não nos dirá para nos sentarmos, nos revoltarmos
e esperarmos alguém resolver o problema. Ele vai nos fazer uma outra pergunta muito importante. O que você vai fazer com isso que lhe aconteceu? E com essa indagação, ele deseja que sejamos protagonistas de nossa vida e não meros espectadores, sem poder algum para reconstruir nossa história. Conta-se que um bem-sucedido negociante, dono de um próspero negócio de mobílias, voltou após um feriado, tão somente para descobrir que durante a sua ausência, tanto a sua loja quanto a sua morada haviam pegado fogo. Tudo o que possuía ficara reduzido a cinzas. Seus bens, avaliados em algumas centenas de milhares de dólares, foram perdidos. O que fazer? Lastimar? Culpar a Deus, de quem se lembrava em suas orações diárias? Derramar lágrimas, ensaiando um sorriso, olhos entreabertos? Ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça a seguir? Sobre as ruínas, que antes havia sido o cenário do seu florescente negócio, colocou uma tabuleta, onde se lia: minha loja queimada, minha casa queimada, meus bens queimados. Mas não ficou queimada a minha fé. Reabriremos amanhã. Esse homem ofereceu a si mesmo a melhor ajuda. Deixou o eu ferido de lado e reabriu a sua loja no dia seguinte à tragédia. Ajudar é nunca ficar esperando alguém vir arrumar o nosso jardim. Enquanto ficamos chorando, reclamando, culpando o mundo e nos sentindo traídos, injustiçados, rejeitados, coitados e perdidos. Qualquer colaboração pode até ajudar, mas não nos desobriga de tomar conta de nós mesmos, porque somente eu posso ser o melhor jardineiro da minha vida. Talvez leve algum tempo para nos levantarmos dos baques da vida, mas que não seja demasiadamente longo esse tempo de culto à tristeza. A vida é um extenso caminho e ninguém pode ser julgado por aquilo que ocorreu numa esquina. Nós somos maiores do que as esquinas que dobramos em nossa caminhada. Tudo é apenas aprendizado, experiência, fonte de evolução. Ajuda-nos muito se pensarmos como a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Para sermos vitoriosos na nossa jornada, é necessário aprender a não ganhar sempre, perder nosso apego pela tristeza do fracasso num bom caminho de vitória. Assim, é importante sabermos que, apesar de difícil, podemos escolher como vamos encarar as perdas da vida, se vamos fazer isso com um sofrimento eterno ou como gratidão. O eu ferido é um péssimo jardineiro. Já o eu aprendiz dá ao jardineiro a habilidade de restaurar o jardim depois de qualquer tempestade.